Quanto será que Transmissão Paulista e Banco do Brasil podem pagar de dividendos até o fechamento desse quarto trimestre? Vou calcular com vocês hoje, dá para saber números mais exatos, porque a gente tem alguns valores, algumas informações que vai ajudar a gente. Inclusive, vou fazer tudo na prática, então você vai aprender a fazer aí da sua casa. Começando então por Transmissão Paulista, uma empresa aí que está com jejum de dividendo há muito tempo. Vamos olhar aqui um pouquinho para o histórico. O último pagamento foi no dia 11/4 de 2023. Foi esse ano, porém, comparado com o ano passado, que foi 18/1 de 2022, tem aí uma brecha muito grande, né? Mais de um ano sem pagar. E agora a última vez que pagou foi em abril. O ano inteiro ainda não pagou nenhum dividendo além desse. Porém, a empresa já confirmou, podem ficar felizes, podem relaxar aí que ela vai sim pagar dividendo agora em dezembro, tá? Isso a própria CFO da empresa disse. Aqui, ó, a empresa disse que anunciará proventos em dezembro. Proventos garantidos. Cariza Cristal, CFO da companhia, acalmou os acionistas em meio aos altos investimentos em projetos Greenfields a serem feitos. O que é esses investimentos? Os leilões de transmissão, tá? E aqui ela disse, abre aspas, para esse ano, a empresa pretende sim fazer uma divulgação de proventos agora no mês de dezembro, seguindo a nossa atual prática de dividendos, de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então ela já vai praticar a nova política, que é 75% de distribuição, caso o endividamento da empresa esteja abaixo de 3 no indicador dívida líquida sobre EBITDA. É o que está acontecendo no momento, tá 1,99, então tá bem tranquilo para ela pagar aí 75%. Se tivesse aí mais do que 3, acima de 3, aí a empresa anunciaria somente 25% de payout, ou seja, a empresa vai pagar bons dividendos. Se tivesse realmente acima de 3, ela pagaria somente 25% e aí seria 3 vezes menos, né, jogando aí na calculadora. E por que eles querem fazer esse pagamento agora para dezembro, esse anúncio, na verdade? A gente está fazendo isso no fim do ano para maximizar e otimizar a relação do JCP e dividendos, de forma a potencializar nossa capacidade de pagamento de proventos para os acionistas. A empresa então está preocupada em pagar dividendo, tá? Não vai pagar apenas para alegrar os acionistas, eles querem sim pagar aí com competência, até porque é uma empresa que tem um controlador definido. Para quem não sabe, o Grupo ISA é um grupo colombiano. Uma hora ou outra eles precisam de dinheiro, né? Eles precisam de retorno, então o dividendo vem para alegrar aí esses grandes controladores. Como a gente é um pequeno dono, a gente também recebe. Eu gosto muito desse tipo de empresa que tem um controlador definido, principalmente uma empresa exterior, né? Uma empresa que vem do exterior, como o Santander, que é a Espanha que controla. A única maneira da Espanha ter retorno com o Santander aqui é através dos dividendos. Então esse tipo de empresa é bem interessante. Uma hora ou outra vai ter que pagar dividendo. Então beleza, tá confirmado, vai ter anúncio agora para dezembro, tá bem próximo. Mas quanto que a empresa pode anunciar? Pessoal, a Transmissão Paulista em específico é mais difícil chegar num valor concreto. O Banco do Brasil é bem mais tranquilo, inclusive vou fazer daqui a pouquinho para vocês. Mas Transmissão Paulista, eu acredito que a empresa deve anunciar aí um pagamento em cima dos 9 meses de 2023, tá? Porque o quarto trimestre ainda não fechou e se ela vai anunciar mesmo em dezembro, o trimestre não teria fechado, né? Então não faria muito sentido distribuir em cima do lucro do quarto tri. Então vamos considerar que ela vai distribuir referente aos 9 meses de 23. Quanto que a empresa já lucrou nos 9 meses de 23? Aqui nos resultados da empresa dá para saber, 1,042 bilhões, então fica bem fácil fazer o cálculo, só abrir aqui a calculadora, pegando 1,42 bilhões, vou ser o máximo aproximado aqui, beleza. Então, como é que está na política de dividendos da empresa, como foi dito aqui? 75% do lucro líquido regulatório. Então a gente pega esse valor, multiplica por 0,75, chegamos no valor de 781 milhões. O que isso significa? Dos 1 bilhão de lucro da empresa, 781 desse valor vai vir para o bolso do acionista como dividendo, o resto ela vai reinvestir nela mesma, né? E como o dividendo é por ação, é bem fácil, né? É só pegar esse valor e dividir pela quantidade de ações que existem no mercado hoje de Transmissão Paulista. Onde eu encontro esse valor? Aqui no Investidor 10, você clica em Empresa, só descer aqui a tela, vai ter aqui a história da ISA-CETEP, você desce mais um pouquinho, temos aqui ó, informações sobre a empresa. Clique em valores detalhados e temos aqui número totais de papéis, que é o total de ações em circulação, na minha, na sua, na carteira aí de quem for, somando vai dar essa quantidade aqui de ações. Então a gente pega esse valor, só dividir por ele e aí a gente chega num dividendo de R$ 1,19, 18 centavos por ação. Eu acho que deve ser um JCP, então teria que tirar aí os 15%, vamos ver como é que vai acontecer. Mas é basicamente isso aqui, tá, pessoal? 1,18 por ação, caso ela anuncie aí
em cima dos 9 meses. Como vai ser anunciado em dezembro, o quarto trimestre ainda vai estar correndo, então acho que não faz muito sentido, a empresa podia até mesmo se bagunçar. Se for em cima do semestre, aí teria que ver direitinho, né? Refazer aqui o cálculo. Tem que ver o quanto que ela lucrou nos primeiros 6 meses de 23. Não vou fazer o cálculo aqui com vocês já sabem, já mostrei aqui. Só ver o quanto que ela lucrou, fazer aí o mesmo cálculo, né? Vezes 0,75 e dividir pela quantidade de ações. Mas eu acho mais provável mesmo que ela distribua em cima dos 9 meses, já que é o último mês aí que fechou da empresa. E aí, tá ansioso para receber esse dividendo? Lembrando que é só anúncio em dezembro, tá? Não sei se ela vai pagar em dezembro. Pode anunciar em dezembro e o pagamento acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril, não dá para saber. Vamos ver quando a empresa anunciar. E sobre Banco do Brasil, quanto que ele pode pagar até o fim do ano? Na verdade, até o fim do exercício, que é um pagamento até fevereiro de 24. Como o Banco do Brasil está subindo bastante, o dividend yield caiu muito, 8,63%, mas eu acredito que a maioria de vocês devem ter um bom preço médio em Banco do Brasil, o que traz aí altíssimo dividendo, mesmo com a cotação lá em cima, né? O famoso yield on cost. Mas vamos para o cálculo. Quanto que ela pode pagar? Pessoal, já está projetado, de acordo com a própria empresa, tá? Um lucro de 35 bi, que dá um lucro por ação de 12,21, colocando um payout de 40%, que é o que a empresa realiza, tá? É a política da empresa. Aqui, ó, 40% de payout. Dá um dividendo por ação de 4,89, é o que a maioria das casas, a maioria dos youtubers estão falando, tá? 4,89 de dividendos para o Banco do Brasil para 2023. Agora, para a gente saber o quanto que falta pagar, é só a gente pegar o que está projetado menos o que já foi pago. E aí o que sobrar é o quanto ela ainda tem que pagar. Como que a gente vai fazer isso? É bem simples, a gente já tem o valor projetado que eu mostrei para vocês, que é 4,89, e a gente também sabe o quanto que ela já pagou no exercício de 23, de acordo aqui com o histórico da empresa. Então, somando todos esses valores, tá, que foram pagos em 2023, eu cheguei no valor de 3,74 por ação, ou seja, até o momento, no exercício de 2023, Banco do Brasil já distribuiu 3,74 por ação. Se você fizer o cálculo à mão e somar todos os valores aqui de 2023, pode dar mais na sua calculadora, porque provavelmente você vai levar em consideração esses 4 pagamentos aqui que não devem ser considerados, porque eles são referentes ao lucro de 2022, tá? Então, se você for iniciar o cálculo, inicia a partir desse pagamento do dia 31/3. Então, eu já fiz para vocês, tá? Para ficar mais tranquilo. Somei tudo aqui, deu 3,74 por ação. Então, agora ficou bem simples, né? Só a gente pegar aqui os 4,89 que está projetado, menos os 3,74 que já foram pagos, ou seja, R$ 1,15 por ação. E quando que vai acontecer esse pagamento de R$ 1,15? Então, os próximos pagamentos do Banco do Brasil vai ocorrer em dezembro, no dia 28 de dezembro, e outro lá em fevereiro, como eu comentei para vocês. Lembrando que eu não estou levando em consideração esse pagamento que vai acontecer amanhã, tá? Dia 30/11. Ele eu já coloquei no cálculo, é mesmo aqui o de 2024 e o de dezembro. Eu acho que é bem mais provável o de fevereiro ser um valor bem maior, tá? Eu acho que vai acontecer, na verdade, o seguinte. Aqui em dezembro vai ser um pagamento antecipado, então vai ser aquele dividendo menor de 34 centavos, 35 centavos por ação. Vamos supor aí que seja de 35 centavos. Então, a gente pega esse valor menos 0,35. Ou seja, então, para dezembro, 0,35 centavos. Esse aqui é o meu chute, tá, pessoal? Eu não estou confirmando nada. Mas nesse pagamento aqui de dezembro, 0,35. Vou tentar ser aqui o máximo aproximado. E aí esse 0,8 para fevereiro de 2024, porque como é um pagamento complementar, é o pagamento que normalmente vem melhor. É só você olhar aí no histórico, tá? Olha todas essas datas e olha os dividendos. Sempre é maior esse pagamento aqui. E quando é esses pagamentos aqui antecipados, sempre é menor, porque está antecipando aí um trimestre, e esses aqui não. Esse aqui finaliza o trimestre, fecha tudo direitinho, e aí a empresa anuncia o dividendo. Então, normalmente é maior. Ou seja, esses são os meus chutes. Para dezembro, 0,35 centavos e para fevereiro de 24, 0,80 centavos. Lembrando que pode ter uma variação para cima e para baixo, tá? Uma margem de erro aí, porque depende exclusivamente do lucro da empresa, do operacional da empresa. Mas como o Banco do Brasil é uma ação aí que é muito previsível, os seus lucros, eles próprios já divulgaram aí o quanto eles pretendem lucrar, que eu mostrei para vocês, né? 35 bi. É bem mais fácil para fazer essa projeção comparado com Transmissão Paulista, como eu mostrei para vocês. E se você está curioso em saber o meu preço teto, para a Transmissão Paulista, eu diminuí o preço teto para R$ 24,50. Não é porque a empresa está ruim, tá? Pelo contrário, ela melhorou e aí eu acabei aumentando o meu yield mínimo para 7%.
Ou seja, agora eu vou levar mais em consideração Transmissão Paulista do que outra que seria 6% de yield mínimo. É isso que mudou. E Banco do Brasil, sigo aí nos 49 de preço teto, esperando um yield mínimo de 10%. Ah, Nicolas, você tá louco aí, 10% é muito alto para Banco do Brasil hoje em dia. Eu concordo que é muito alto, mas como não dá para tirar o risco estatal, eu utilizo a calculadora. Eu aproveito aí do yield mínimo para estar diminuindo meu preço teto e implementando aí o risco estatal da empresa. Para mim, 8% no Banco do Brasil já é ideal. Vamos colocar aqui 8% para ver o quanto ficaria? Preço teto de 61, mas todo mundo sabe que é um número aí muito ilusório, até porque o risco estatal está aí, né? Então eu coloco 10%, eu coloco mais esses 2% para estar removendo aí o risco estatal. Então meu preço teto fica R$ 49,00. Mas então é isso, pessoal. Essas são as minhas projeções. Você pode ter as suas. Deixa aí nos comentários se você acha que vai acontecer alguma coisa diferente. Eu não estou batendo martelo aqui, é apenas a minha opinião, o meu conhecimento, o que eu sei, eu trago para vocês, você avalia e vê aí se está certo ou se está errado. Você é livre para comentar aí embaixo. E se você quer ter essa planilha que tem aqui a projeção de mais de 50 empresas, só você clicar aqui no botão Seja Membro, por R$19,99 vai ter essa planilha. Além dela, vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp, R$14,99, só uma planilha simples de preço teto. E se você quer investir pelo BTG Pactual, a melhor corretora do Brasil, eu utilizo, gosto bastante, você vai investir com assessoria grátis. Clicando aí na descrição, você conversa com o assessor, tira suas conclusões, dependendo da sua situação, você tem taxa zerada, além disso, diversos benefícios, cartão que pontua e etc. Mas então é isso, pessoal, um forte abraço a todo mundo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, valeu!